Muito bem, pessoal. Quem está aqui já é o pessoal de praxe, já nos conhece. Ana Tomazelli, minha grande irmã das encarnações passadas, minha irmã dessa encarnação, grande consteladora, grande terapeuta, incrível taróloga. Ela jogou o tarô para mim. Ela jogou o tarô para mim para esse ano. Novembro do ano passado ela jogou. E eu, meio descrente, né? Eu falei, vamos lá, eu não curto muito isso. Aí só tô contando que há 2 semanas atrás eu fui ouvir a gravação. Eu falei, gente, essa mulher é boa. Essa mulher é boa. Ela leu o primeiro trimestre, segundo trimestre, me deu até medo de ouvir o terceiro trimestre, mas bora lá. Ana taróloga, Ana. Que mais, Ana? IPFEM, não é isso? Isso, Diretora fundadora do IPFEM, que é exatamente isso onde ela aí. está aí hoje. E agora Isso. voltando para o mundo corporativo, na Beach Money, linda, trazendo um toque todo feminino e um toque todo humano, né, para o lado de RH, que é um lado que precisa. E mãe de 2 filhos lindos, e que mais? E sua A amiga, número é um da isso. minha vida, pronto. É a credencial mais importante. Muito bem. Quero dizer um oi para todo mundo, Zete, Gui, que eu já vi aí, Vânia, Maria, tem um monte de gente aí, Jana, dizendo um oi. E hoje a gente resolveu falar de viver em grupo, né? Então, eu já vou entrar logo no assunto, porque isso aqui vai dar pano para Eu vou manga, a só gente já vai. contar. E foi assim, eu Fala. falei, Ana, qual assunto você quer falar? Ela falou, vamos falar de viver em grupo? Aí eu, sabe aquele interrogação? Eu, mas qual grupo? Grupo da família, grupo do trabalho, grupo da nação, os patriotas, cidadãos, como é que é isso? Ela, não, todos os grupos. Eu falei, nossa, ela vai colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. Vamos ver como é que é essa história de todo mundo, conhecidos, desconhecidos, amados e odiados, tudo no mesmo balaio. Vamos lá. É isso mesmo. E eu vou explicar por que que eu sugeri esse tema. A gente sempre gosta de falar do que está mais vivo, mais mobilizado assim na gente, né? E os movimentos do IPFEM me balizam muito, assim, né? Me direcionam muito. E a gente vai abrir novas turmas agora do apoio terapêutico do IPFEM para o segundo semestre. E aí a gente já consegue, a partir das primeiras turmas, trazer um pouco mais de aprendizado, né? Então, como é que a gente estruturou a metodologia de saúde mental do IPFEM? Na primeira parte, a gente olha para a gente, então a gente esvazia a nossa autoviolência. Na segunda parte, a gente esvazia a violência pessoa a pessoa. Então, você elege um ser humano dentro de você com quem você tenha dificuldade e aí mergulha nessa jornada de alguns meses, né, alguns encontros quinzenais. E na última parte dessa jornada, a gente vai olhar para a violência em relação ao mundo, né? Como é que a gente se relaciona com aquela atendente do Itaú que a gente não quer falar, com a pessoa da NET, claro, né? Com a moça do mercado, do dia do açaí, do pão de açúcar, enfim, não importa onde você vá. Mas como é que a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas do mundo e com o mundo como um espaço, né? O lixo, o som e assim por diante. E aí a gente já tem alguns aprendizados muito interessantes, porque a maneira como a gente se relaciona no micro vai determinar como a gente se relaciona no macro, obviamente, e vice-versa, né? E quando você me fez a pergunta do tema, eu lembrei desse livro aqui do Bert, que chama Ah, eu Conflito e tenho! Paz. Ele é incrível! Tá aqui! Terminei a leitura. Nossa, eu terminei a leitura semana passada! Olha aí. Incrível! Incrível! Olha, tá aqui em algum ponto dos meus livros. Semana passada eu terminei esse livro. Incrível! Na hora que você falou, eu me lembrei desse livro, e aí eu falei, poxa vida, eu acho que a gente está num momento tão crítico de vivência de grupo, né? Desde os pequenos grupos até os grandes. E também sugeri esse tema porque no meu prédio novo, o prédio é muito novo, então os condôminos também são muito novos entre si, é um grupo, né, digamos assim, interessante. E como é um prédio muito novo, tem muita coisa que não tem. Então a gente tem que decidir tudo em grupo. A gente tem que decidir se vai ter biometria na portaria, se não vai ter biometria na portaria, se o coisinha da portaria vai ler o nosso rostinho para liberar a gente ou não,
Se a gente vai ter câmera dentro do elevador, embaixo do elevador, no fundo do elevador, no chão do elevador, no teto do elevador, você vai ter elevador, câmera nos andares, se não vai ter. Então, coisas, entre aspas, muito pequenas, mas de impacto muito grande, muito essenciais, que vão dar conta um pouco dessa nossa convivência e que vira um negócio que parece que a gente trabalha no Pentágono e a gente está discutindo a segurança da Terra para o Will Smith não deixar os marcianos invadirem a nossa casa, entendeu? Eu gostaria de lhe dizer que todo condomínio tem exatamente a mesma dimensão. Mesmo que ele já tenha 6 anos, 10 anos, 20 anos, porque é o tema de hoje. Isso. Viver em grupo e decidir o que é melhor para a comunidade. Esse é o problema. Ou Exatamente. a solução, né? Enfim. E a nossa capacidade ou a nossa incapacidade de ir tecendo essas conversas e de se colocar e de talvez impor algum limite, e quais são os mecanismos e as ferramentas que a gente tem de tomada de decisão, né? Porque, por exemplo, hoje o sistema menos pior que a gente conhece é a democracia. Qual é o princípio da democracia para um grupo? A maioria vence, né? Então, se a gente pensar em voto, se a gente pensar na escolha de qualquer coisa, claro, pode ser um para um, pode ter peso, né? Então, se eu tenho tal cargo, meu voto pode valer mais, enfim, não importa. Mas o princípio da democracia é que essa maioria, seja por quantidade ou seja por lugar de poder, a maioria decide, a maioria vence. Só que tem um negocinho que pouca gente conhece, né? Tem uma linha de literatura que pouca gente conhece, chamada democracia profunda, que parte do princípio de que existe sabedoria na minoria. E que esta sabedoria deveria ser conhecida, ouvida, considerada, para que o grupo como um todo encontre algum ponto entre a vontade da maioria e a sabedoria da minoria, porque essa minoria é uma minoria que está expressando algo do campo, né? Então, quando a gente ouve essa minoria, a gente tem a possibilidade de não deixar nada para trás. Uma poeirinha aqui lá na frente pode virar um grande problema, né? Pode virar aí um grande incômodo. Então, quando a gente tem conhecimento desse tipo de coisa, a gente passa a ver os grupos de outras formas. Não é simplesmente, vamos votar, a maioria decide, vamos embora sim. Não, peraí. Qual é o incômodo da minoria? Quais são os pontos da minoria? É claro que não dá para fazer isso sempre, o tempo inteiro, no nível de detalhes tão grande, quanto maior for o grupo, óbvio, né? Mas se a gente pensa dessa forma, o nosso olhar e a maneira com que a gente conduz os grupos, e aí a gente pode pensar numa família, num grupo de trabalho, até num grupo maior. A maneira como a gente não só conduz, mas como a gente se coloca, muda muito. Porque a gente abre a escuta para algumas outras coisas, né? E aí a gente vai indo para os instrumentos. Como é que eu me coloco, como é que é essa minha comunicação, como é que eu refuto uma ideia, né? Como é que eu discordo de alguém, porque o que eu percebo e o que eu tenho visto muito nos grupos do IPFEM são dois extremos. O primeiro extremo é que eu chamo de Gabriela com Zagalo. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, vocês vão ter que me engolir, né? Tá ótimo, tá certo. Conheço. Uhum, conheço. É o modelo de viver que eu chamo de Gabriela com Zagalo. As pessoas com um pouquinho mais de idade, assim, tipo a gente, elas vão entender melhor a referência. E o outro extremo é esse extremo muito do eu não vou falar nada, eu não vou me posicionar, eu não vou perguntar, eu não vou criticar para não causar nenhum incômodo, para não causar nenhum conflito, aí por diversas razões. Pode ser por medo, por não querer lidar com a consequência e assim por diante. Entre essas duas coisas, tem uma bagunça aqui no meio, né? De gente que fala e critica, e isso é um absurdo, isso que você está falando é um absurdo, e sai do grupo, e aí não se constrói consenso nenhum. Porque daí eu acho que tem uma coisa importante para a gente começar essa conversa, que é, ao invés de buscar concordância, a gente deveria buscar consenso, né? E o consenso é um negocinho um pouquinho delicado, porque você não precisa concordar 100% com as coisas, né? Você não precisa estar ali falando, não, isso aqui eu concordo, eu assino embaixo, mas tem um pedaço daquilo que você entende, que atende coletivo e que não te agride. Então, é esse espacinho que a gente deveria procurar, né? E se a gente for pensar nos 3 grandes venenos do budismo, né? A ignorância, o apego e a aversão,
Se a gente pensar que nós estamos entranhados disso como sociedade, a gente fala, puxa vida, é por isso que a gente não consegue ter uma conversa política, não consegue ter uma conversa religiosa. Muitas vezes não consegue conversar nem sobre time de futebol, né? Não tem aquele ditado que fala que sobre essas coisas não se discute. Deveríamos, né? Deixando de lado a ignorância, o apego e a aversão a tudo aquilo que é diferente da gente. Então, eu faria essa primeira grande introdução para saber se faz sentido falar de grupo com essa abordagem, com essa pegada. Vamos perguntar para o grupo? Vamos perguntar para o grupo? Vamos perguntar para quem está aí. Eu tenho algumas considerações. Eu acho que, assim, quando a gente fala a sabedoria das minorias, eu venho questionar o outro lado. O quanto a maioria é sábia. O quanto a gente pressupõe que, por ser uma maioria, ela detém uma sabedoria. Porque o ser humano ele é movido por interesses e vontades individuais. São poucos os seres humanos que estão dentro de um grupo onde, ok, eu estou para servir o grupo, eu estou para ver o bem maior do grupo. Então, eu dou algumas aulas sobre liderança, principalmente na preparação sacerdotal, você sabe. Tem uma máxima sobre liderança, né, que vem aí daquele livro Monge o Executivo, que assim, você deve atender o líder deve atender aos interesses do coletivo e não às vontades individuais. Então, quando a gente elege um líder, é porque a gente pressupõe que este líder ele vai ter este olhar. Porque, na verdade, quando eu estou no grupo, claro que se eu for de uma evolução gigantesca, eu vou falar, nossa, o bem maior para o grupo e acima dos meus interesses. Mas, na verdade, o que eu quero? Eu quero saber assim, eu quero câmera no meu andar. Eu quero câmera me vigiando. Não, eu não quero pagar. Isso é um ônus muito caro. Filho, não precisa de biometria, passa a carteirinha. Eu não vai sair do meu bolso do condomínio. Eu não quero isso, ou eu quero isso. Isso é bom para mim, ou isso não é bom para mim. Então, quando a gente fala de grupo, né, eu sempre tenho um olhar, como eu lidero alguns grupos, você também, né? Então, o liderar o grupo, né, é muito no sentido de moderar e buscar essa sabedoria coletiva, porque eu acredito que ainda não estamos preparados como maioria para termos sabedoria. Foi o que você falou, o consenso, né? Como é que eu entendo algo que não é a minha vontade, mas que é o bem do melhor? Eu começo, né, fazendo este à parte dessa questão da maioria, porque eu entendo muito o interesse individual. É o interesse individual que nos move, ainda como seres humanos. Né? Então, eu acho que a partir daí a gente tem que realmente parar e pensar neste grupo que eu estou fazendo parte, porque é muito comum, eu vejo isso nos grupos que eu tenho. Você tem realmente aquele que interage, dá palpite, dá opinião e dá sugestão e está ali presente, legal. Tem aquele que quer fazer sua vontade individual, seu interesse individual, ok. E tem aquele que não participa. Às vezes ele não participa por não querer contribuir, ou vergonha, timidez, né? Uma minoria, mas não quero brigar, não quero arranjar demanda na minha cabeça, não quero problema. Mas eu entendo que nos grupos também existe aquele que não adianta nada. Não vai adiantar aqui, sabe? Por que eu vou dar minha opinião? Não vai adiantar de nada. A maioria vai decidir, essa democracia de porcaria aí vai decidir, o voto da maioria, não vou perder o meu tempo. E aí eu vou expandir isso para o que a gente está vivendo socialmente hoje, eu não diria só no Brasil, mas no mundo, é a gente desacreditar. A gente desacredita o meu voto, a minha opinião, a minha sugestão, né? Não vai fazer diferença, não vai mudar nada. Então eu me recolho ao meu mundo, eu me recolho às minhas decisões dentro da minha casa, onde eu faço diferença, dentro da minha família, onde eu faço diferença, se eu fizer. Mas é muito comum a gente ver uma total desesperança, uma total descrença de que vai fazer diferença. Eu, individualmente, vou fazer diferença. Né? Enfim, então eu também sinto isso, que muitas vezes é o silêncio por não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Bom,
Eu gosto que Enfim. você já começa na voadora, né? Eu vou começar a fazer live com você com o computador para ficar anotando todos os pontos, porque você falou agora, eu posso falar 7 horas agora sobre o que você falou, porque eu já peguei uns 4 pontos aqui que eu falei, nossa, isso dá uma aula de 2 horas para a gente botar lá no sacerdócio. Pelo seguinte, eu vou falar de trás para frente, né? Na verdade, primeiro eu vou fazer um parênteses. Se a gente fosse muito iluminado, a gente não tava nem aqui, para começar. É isso mesmo, né? E eu nunca vou Enfim. esquecer uma coisa que você me falou quando eu disse assim para você. Eu já estava saindo da convivência do meu terceiro terreiro físico. E você falou, e eu falava assim, pelo amor de Deus, eu não aguento as pessoas, é tudo muito difícil, dá tudo muita briga, uma fofocaiada, um negócio, não sei o quê. Aí você falou assim, meu amor, se a gente não precisasse evoluir, a gente não estava no terreiro, a gente não estava na igreja, a gente não estava no templo, a gente não estava na sinagoga, né? É As pessoas que isso. estão lá, nós que estamos aqui, é que precisamos, não é mesmo? Vocês querem encontrar quem? Isso deve fazer uns 10 anos que você me falou isso, eu nunca mais É, esqueci. é Nunca isso mais mesmo. esqueci. É isso E mesmo. isso ficou de O aprendizado. quanto a convivência é importante no crescimento individual. Isso, É isso, isso, na sua isso, evolução pessoal, a convivência ela é um dos pontos mais importantes para a gente isso. desenvolver muitas capacidades e aptidões que giram em torno da paciência e da Sim. tolerância. E você, portanto, me deu uma das grandes lições de viver em grupo, né? Que eu tenho até hoje, muitos anos atrás, que foi essa, assim, bem diretamente, né? Eu falei, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Então, eu queria fazer esse parênteses aqui, que se a gente fosse evoluído, nem aqui a gente estava. A segunda observação, que eu acho muito interessante quando você traz essa coisa do não vai fazer diferença, eu gosto de fazer uma provocação antes de falar sobre isso, que é se a minha atitude não fizesse diferença, a gente não tava na merda que a gente tá. Porque a gente só Sim, chegou onde a gente tá pela soma de muitas atitudes tortas. Eu vou chamar de tortas, não vou chamar de certa, não vou chamar de errada, não vou chamar de nada disso, né? A gente só chegou até aqui, nesse estado, desse jeito, porque a gente teve uma soma de atitudes ao longo do tempo de indivíduos, né? Então, a primeira coisa que eu proponho é descolar o individual do coletivo na hora de fazer o certo. E lembrar que só está errado porque muita gente fez errado, né? E aí é muito louco, porque a gente precisa esquecer, né, ou deixar de lado o princípio da contabilidade para a vida. Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas operam no princípio contábil de débito e crédito, principalmente quando se trata de individual e coletivo, né? Do tipo, se a minha fila de carro não está andando, tudo bem, desde que as outras não estejam andando, porque o importante não é ser feliz, é que o outro não seja, né? é estar todo mundo no mesmo lugar, Isso, para não exatamente. falar todo mundo na mesma merda. Se você estiver se ferrando que nem eu, tá tudo certo aqui. Se você não estiver se ferrando, a gente tem um problema. Porque daí não dá, né? Você Então, tem vantagem. é Vantagem isso, não. É a isso. questão da justiça, do equilíbrio. Isso. Então, quantas vezes eu não vejo em grupos assim? Porque se só eu estiver fazendo certo também, aí não dá. Porque também se só eu tiver não sei o quê, aí você fala, pera. Sai do princípio contábil de débito e crédito. Do tipo, eu faço muito, eu tenho crédito, e aí posso fazer, né, umas besteiras, tal, não sei o quê. E sai desse lugar do eu vou me guiar pelo coletivo, né? Até porque, se a gente olha, esse lugar do coletivo ele funciona, por exemplo, quando a gente pensa no metrô de São Paulo. Para quem não sabe, o metrô de São Paulo é considerado um dos mais limpos do mundo. E para quem já viajou pelo mundo sabe que é verdade mesmo, né? Então, o metrô de São Paulo, eu não sei vocês, mas eu fico com vergonha de jogar lixo no chão em qualquer lugar. Mas assim, o metrô de São Paulo é impensável, porque não tem um papel de bala no chão, não tem uma bituca de cigarro no chão. Então, quando você encontra um lugar preservado, compulsoriamente, né, automaticamente, você também preserva. Na literatura tem um estudo dos anos 70 chamado o estudo das janelas quebradas, que basicamente pegava um carro e um carro intacto, estacionava numa rua dos Estados Unidos e durante semanas não acontecia nada com aquele carro. Uma certa madrugada, um dos cientistas foi lá e quebrou uma das janelas. No dia seguinte, o carro estava inteiro depenado. Então, ele ficou semanas lá intacto. A partir do momento em que o primeiro dano aconteceu, menos de 24 horas, aquele carro estava inteiro depredado. Então, o que a gente entende com isso? A gente entende que
o ambiente que a gente encontra diante de nós também vai fazer muita diferença. E a gente tem que pensar em ambiente virtual. Porque se eu frequento ambientes em que a agressividade, a piadinha, a pornografia, esses lugares ruidosos acontecem, naturalmente eu não vou me preocupar em preservar aquele lugar. Eu não vou me preocupar em cuidar daquelas pessoas, né? Se eu encontro lugares físicos ou virtuais em que existe algum cuidado, existe algum carinho, eu vou chamar assim até, né? Porque quando a gente fala de cuidado, de carinho em relação ao próximo, né? As pessoas em volta, a gente pode também falar de amor. Eu vou pensar duas vezes antes de jogar um papel no chão, antes de falar um palavrão, antes de agredir alguém, né? Então, tem essa reflexão que se eu ficar só me guiando pelo coletivo, eu também nunca sou agente de transformação. Então, é muito comum, quando eu recebo pessoas em consultório, pessoas muito infelizes com o trabalho, por exemplo, né? E eu tenho muitos clientes evangélicos, muitas clientes evangélicas, por exemplo. E aí tem essa coisa do, poxa vida, o meu trabalho é muito difícil, é muito ruim, as pessoas puxam tapete, fazem fofoca, etc. E aí eu olho para essas pessoas e pergunto, o que é que Deus quer de você lá dentro? O que é para você ser lá dentro, né? É para você operar alguma transformação, levar alguma mensagem, é para você ser o exemplo de alguma coisa. E aí, enfim, falo desse jeito porque quando estou lidando, né, com pessoas da fé protestante, isso é mais comum, a abordagem é mais comum dessa maneira. Então, quando a gente fala de alfabetos, de qualquer grupo, você tem que entender que língua aquele grupo fala. E aí entender quem é você dentro daquilo. Até que você estava falando, a pessoa fica, não vai fazer diferença. Até você se perguntar por que é que você está naquele grupo. Se a sua voz não faz diferença, se a sua atitude não faz diferença, o que é que você está fazendo aí, né? É claro que pensar nisso como pátria é um pouco mais sensível, a gente não pode ir tão direto e reto desse jeito, mas quando a gente fala dos nossos grupos de convivência, é de se perguntar o que você ainda está fazendo aí. Pode ser mais cômodo para você e o ganho secundário é você não ter trabalho, né? E falar, bom, alguém vai decidir e ok. Não, e acho que é muito uma atitude passiva. Eu pertenço ao grupo. É um sentimento de pertencimento, mas eu sou passivo. O que decidir tá bom, e mesmo que eu não goste, eu me abstenho por questão de tempo, por questão de energia. Então aí você vê que é a típica pessoa, deixa a vida me levar, porque os outros decidem por mim. Os outros decidem por mim. Eu acho que eu não faço diferença, eu acho que eu não tenho, né, um poder ali de mudar alguma coisa, ninguém vai me ouvir, mas eu sinto isso, né? Eu pertenço a um grupo. Então é uma falsa ilusão, porque o que é pertencer a um grupo? É o seu número de celular estar dentro de um grupo e você está acompanhando? Isso é pertencer a um grupo? É você estar dentro da família e nunca palpitar, e nunca participar, e nunca falar o que é realmente pertencer ao grupo. Né? Eu acho que quando você está no grupo, vivência em grupo, eu posso ter uma vivência ativa ou uma vivência passiva. E aí a pergunta é, eu faço parte desse grupo? O quanto eu faço parte? Sim. Não, e aí tem uma coisa que é assim, eu gosto sempre de separar o que é padrão e o que é circunstancial. Então, vou dar um exemplo rápido. Na minha turma de psicanálise, a gente está tendo que fazer um trabalho, que são entrevistas e tal, para a gente, aspas, né, analisar aquela pessoa e apresentar numa aula. Bom, vou fazer aqui um parênteses. Eu sempre odiei trabalho em grupo e eu estou aqui com a pessoa certa, porque eu e Fabiana fizemos um TCC de faculdade que era para ser com 10 pessoas. Acho que a gente nunca contou essa história. Mas eu e Fabiana fomos na coordenação da faculdade dizer que o raio do TCC, que era para ser com 10 pessoas, a gente ia fazer em dupla. E tinha que fazer, lembra disso? Tinha que fazer hot site, tinha que fazer relatório, Um monte de tinha que fazer coisa. um monte de coisa. Eram milhares de coisas. E a coordenadora falava, mas é muita coisa, só vocês duas. Aí a gente olhava para a coordenadora e falava, a gente vale por 10, fica tranquila que vai sair. A gente falava, a gente não quer carregar, lembra?
a vivência do grupo, a gente não quer grupo, a gente quer dar conta sozinha, a gente não quer dor de cabeça, a gente não quer carregar ninguém, né? Era esse o sentido. Olha a juventude, olha a nossa juventude. Tudo bem, gente, 35 mil anos atrás, tipo na era pré-histórica. Mas era isso, era a experiência do ter que conviver, do ter que delegar, dividir, atingir um consenso, não se sentir prejudicado, eu estou fazendo tudo pelo outro. Então, a gente conseguiu, a coordenadora abriu essa exceção, né? Porque a gente decidiu que não queria fazer grupo, a gente não queria participar de um grupo. Tudo bem, foi uma decisão. A gente sempre foi meio anárquica. Lia, é a Fabiana, é ela. É que eu falo de você nos grupos do IPFEM. Aí a Lia tá falando, era ela, tu comentaste no nosso grupo. É ela, é a Fabiana. Sou eu. Agora você entendeu. Então, o que eu ia falar é o seguinte, eu sempre tive problema com grupo, principalmente de escola, assim, de faculdade e tal. E aí não teve como fugir, na turma da psicanálise eu tive que fazer um trabalho, estou tendo que fazer um trabalho em grupo. Só que esse trabalho em grupo chegou num momento da minha vida muito complicado, em que eu estava mudando de casa, mudando milhares de coisas, ganhando novos projetos no trabalho, enfim, emocionalmente muito instável, muito sensível, dando conta do IPFEM. E eu sou super CDF e deixei passar, né? Assim, algumas coisas eu não respondi, algumas reuniões eu não participei e tal. E aí teve um dia que eles agendaram uma reunião no horário que eu podia. Todo mundo mudou a agenda para uma reunião de manhã, que era quando eu podia. E eu respirei fundo, abri a câmera e falei, gente, me desculpa. E aí eu expliquei a situação, eu expliquei o que estava acontecendo, eu expliquei o que eu não estava conseguindo. E eu me dei conta de uma coisa na semana retrasada, isso foi semana retrasada. Eu me dei conta de uma coisa na semana retrasada que cabe muito nessa conversa, que é o quanto eu estou tendo problema com grupos de WhatsApp. Eu nunca gostei muito de grupos de WhatsApp, você sabe bem disso, né? Quem trabalha mais comigo sabe disso. Mas acho o grupo de WhatsApp muito útil quando a gente foca naquele assunto daquele grupo. Uma brincadeira em outra, assim, muito pontual, mas muito esse lugar da utilidade para mim, né? E de repente eu me vi em grupos de estudos, grupos de trabalho, grupo de família já quase não tem, graças a Deus, porque né, tem um só e olha lá. Mas assim, eu comecei a perceber que pensar e entrar num grupo do WhatsApp para ver o que estava acontecendo, ou para responder, ou para atuar como é o meu padrão, já que a gente está falando de padrão e circunstância, de pensar em ser quem eu sou, eu começava a sentir uns calafrios, assim, falar, meu Deus do céu, não quero, 172 mensagens. Aí me mandaram um sticker que é assim, não consegui acompanhar. Se perdi alguma coisa, parabéns para quem fez aniversário. Era um negócio meio... Porque eu comecei a ter um negócio e foi com o trabalho de grupo, do grupo da psicanálise, que eu me dei conta. E aí foi incrível, porque quando eu levei a minha vulnerabilidade, a minha limitação circunstancial para aquele grupo, e eu já levei com a solução. Falei, gente, eu saio, vocês seguem, eu falo com a coordenação, eu entro em outra turma, tá tudo certo, ou eu vejo de fazer sozinha, tá tudo bem. Eles falaram, de jeito nenhum. Hoje é você que não pode, amanhã pode ser a gente. E não é assim, a gente não vai deixar você para trás. Vem para cá, deixa a gente ver o que é que você consegue, dentro do que você consegue. Se você não conseguir nada, tudo bem também, e vamos em frente. Que é um pouco do que a gente exercita no IPFEM, né? Então, assim, não é para ficar encostado pedindo um banco no fim do mundo, né? Porque tem gente que você fala que o mundo vai acabar em barranco, a pessoa pede um banco, fala, vai dar trabalho, vou sentar, né? Mas diferenciar o que é padrão do que é circunstância faz muita diferença quando a gente pensa em viver em grupo, né? E quem é que você quer ser no grupo? Porque tem essa pergunta, que é isso, né? A gente quer conviver? Eu quero conviver com essas pessoas? Porque se a resposta íntima for não, vai caçar a tua vida, né? De um jeito pouco educado, né? Pouco sacerdótico, eu diria. Você seria muito melhor para falar esse tipo de coisa, mas enfim, tenha a coragem de dizer, bom, acho que essa roupa aqui não cabe, acho que isso aqui não cabe mais, então eu vou procurar um grupo que vista essa roupa melhor em mim. Faz sentido?
Eu não estou acompanhando aqui o que o pessoal está falando, eu não consigo, não tenho essa capacidade, mas... Eu tô, já vou comentar, pode ir. Tá bom. Mas a minha visão realmente a posição que nós temos na vida é sempre assim, o que eu quero que o outro seja, o que eu espero do outro. O que eu espero que esse grupo tenha? O que eu espero que as pessoas deste grupo façam? Eu espero que elas sejam os óbvios. Eu espero que elas não fujam do tema. Eu espero que elas postem o que é esperado. Eu espero que elas sigam as regras. Eu espero que neste grupo cada um seja educado. Eu espero que um fale, o outro ouça e depois responda. Eu espero que não fale palavrão. Eu espero que não poste pornografia. Eu espero qualquer coisa. Então, a gente está sempre projetando o que eu espero do grupo e dificilmente a gente tem a outra atitude. Quem eu serei? Quem eu quero ser neste grupo? Quem eu quero ser neste grupo? Eu quero ser, o que eu planejo? Eu planejo ser a pessoa que interage, eu planejo assumir uma liderança, eu planejo ser a moderadora, né? Eu planejo ser a apaziguadora, eu planejo ser a feliz que dá bom dia todos os dias. Eu planejo ser a desocupada que passa o dia inteiro postando todos os vídeos que recebe, repassando para todo. Quem eu quero ser nesse grupo? Neste grupo de trabalho. Dentro da quem eu quero ser? Que eu acho que é o que a gente está falando, né? Porque a gente está sempre voltado. Quanto o grupo pode me beneficiar? É isso. Eu quero saber, né? A gente faz essa conta de qual é o custo-benefício. O tempo que eu vou gastar, mas o que eu vou receber em troca de estar nesse grupo? Esse grupo vai me trazer conhecimento, esse grupo vai me trazer dinheiro, esse grupo eu vou fazer vendas, esse grupo vai me abastecer, esse grupo eu vou arranjar um namorado, uma namorada. O que esse grupo me traz? E aí eu entro nessa expectativa. Né? O caminho tem que ser exatamente o oposto. Eu entro no grupo para colaborar, porque a força do grupo não está no indivíduo. A força no grupo está na soma de todos os participantes. Essa é a força do grupo. Se não, para que ter grupo? Para que ter grupo? Não tem para quê.